Olá, telespectador, estamos aqui para mais um programa Direito na TV. Sempre lembrando que esse programa é uma iniciativa do curso de Direito para aproximar o curso de Direito da questão da comunidade, que isso é um anseio, né, da universidade, estar próximo da comunidade, já que a gente é uma universidade comunitária. Conosco aqui hoje, né, o Clésio Moraes, que é presidente da OAB e nosso companheiro aqui de programa. A OAB apoia esse programa. E o juiz eleitoral, o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o Dr. Marcelo Ignácio Ferreira. Né? Seja muito bem-vindo. Né? Muito obrigado. E o nosso assunto de hoje, do nosso programa, ele vai falar justamente sobre a questão da justiça eleitoral. O Dr. Marcelo, ele ingressou como juiz eleitoral pelo 5º da Ordem, né? Então ele é a representação dos advogados no Tribunal Regional Eleitoral, e ele veio aqui convidado por nós para falar a respeito da questão das eleições que aí se aproximam e que é um assunto, né, de extremo interesse para toda a sociedade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Maurício. A presença do senhor aqui é importante para nós. E eu gostaria então que o senhor falasse, né, da sua experiência. O senhor teve praticamente aí 2 anos à frente dessa importante missão, representando os advogados catarinenses do nosso Tribunal Regional Eleitoral. E eu gostaria então que o senhor falasse um pouco da importância da representação dos advogados no tribunal e da sua experiência lá no tribunal. Muito obrigado, doutor Maurício, doutor Clésio, pelo convite, essa prestigiada universidade. A experiência no TRE é uma experiência singular. Primeiro que a justiça eleitoral é a parte do serviço público nacional que tem mais, por assim dizer, eficácia. É uma justiça que funciona, entrega o serviço que lhe incumbe no prazo adequado, consegue levar as eleições e o seu resultado de acordo com a vontade do eleitor, não é? Em tempos recordes. E, do ponto de vista administrativo, sobretudo, é um modelo internacional. Acho que a justiça brasileira, especialmente a justiça eleitoral, goza de muita credibilidade exatamente em razão da sua eficácia, o que garante a legitimidade ao processo eleitoral. O TRE, como nós sabemos, é composto de 2 desembargadores. Um desembargador é o presidente, o outro é o corregedor. São 2 juízes estaduais, um juiz federal e 2 advogados. Eu, junto com o doutor Carlos Góes, que também é filho aqui dessa terra do Sul, hoje somos os juízes titulares no Tribunal Regional Eleitoral. O meu mandato está terminando agora, em junho, e é possível a recondução. É interessante a gente falar para a sociedade, né, o quanto é avançada a nossa justiça eleitoral. Acho que ela é praticamente quase que um modelo no mundo, né? Porque a gente foi pioneiro nessa questão da urna eletrônica, né? Sem dúvida. O projeto da urna eletrônica, na realidade, surgiu na justiça eleitoral de Brusque. Ali o desembargador Carlos Prudêncio criou, sob a batuta e orientação do Tribunal Regional Eleitoral à época, um modelo que foi depois replicado para o Estado e para o país. Hoje nós temos condições de, no mesmo dia, obtermos o resultado com absoluta fidedignidade, o que é um marco. É um marco que deve ser visto com esperança pelo povo brasileiro. Se nós conseguimos, veja bem, doutor Maurício, nós temos um país continental em que essa urna, ela tem que conviver com a variação de temperatura, por exemplo, numa cidade como Criciúma, e o grau de umidade da selva amazônica. Né? Há urnas que são transportadas de avião. E de barco, né? E de barco, enfim. Então, é uma estrutura, uma capacidade logística, de inteligência, que bem demonstra a capacidade do povo brasileiro quando está bem orientado para um fim. E a sua experiência no tribunal? Né? A gente sabe que o tribunal é um órgão de segunda instância, então a gente tem as decisões aqui de primeiro grau e elas são revistas em segunda instância lá no tribunal. E o que lhe chama a atenção assim, nesses 2 anos que o senhor trabalhou lá, né, o que lhe chamou mais atenção como ser humano, como profissional, no sentido assim dos problemas que a gente tem em relação às urnas, em relação ao processo eleitoral? O processo eleitoral, ele na realidade, do seu ponto de vista processual, digamos assim, o eleitoral me trouxe bastante esperança, porque é uma justiça que funciona. Né? Você tem um determinado problema, você tem os prazos são muito exíguos, mas
tudo é resolvido num tempo muito mais razoável do que pode se dizer em relação à justiça comum, em que parece os conflitos se tendem à eternidade. Então esse é um aspecto extremamente positivo. Você tem uma determinação legal de que o processo eleitoral inicie-se e termine-se em um ano, o que muitas vezes é impossível, mas no mais das vezes nós conseguimos dar uma resposta em 1, 2 anos, o que é realmente algo bastante satisfatório. O que me chama a atenção na Justiça Eleitoral de Santa Catarina é, primeiro, a qualidade dos seus juízes e a importância da advocacia. Não é? Os advogados, seja atuando nos processos eleitorais, seja na orientação dos vereadores, dos prefeitos, exerce uma função absolutamente essencial. A legislação eleitoral ela é de tal forma esparsa, complexa, as leis aqui, código ali, enfim, resoluções do TSE, que muitas vezes os vereadores, até pelo desconhecimento da norma, acabam infringindo-as. Né? As condutas vedadas relacionadas a questões muito específicas do orçamento, enfim, quero crer que cada vez mais a necessidade da advocacia se faz presente para acompanhar como um movimento quase propedêutico, anterior à eleição, a esse processo político. Porque hoje nós sabemos, temos penas extremamente rigorosas, né, ineligibilidades que excedem 8 anos, de modo que todo cuidado é pouco. Exato, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, né, e nós já retornamos aqui para falar dos principais problemas que a gente encontra hoje nessa questão do processo eleitoral. Já voltamos.